Caras e caros colegas, muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta nossa reunião do Grupo Parlamentar, num formato um pouco diferente daquilo que é habitual. Queria cumprimentar todas as colegas e todos os colegas, o nosso Presidente e também colega Pedro Passos Coelho, e de uma forma muito especial o Dr. Miguel Poiás Maduro, o Dr. Pedro Reis e o Dr. Paulo Ferreira, que convidamos para poderem partilhar connosco hoje alguns pontos de vista sobre as matérias em que incidem as propostas de alteração do PSD em sede de especialidade neste Orçamento do Estado, num contexto que é conhecido, que foi apresentado oportunamente, de dar ao Parlamento e dar ao debate parlamentar um contributo vocacionado não propriamente para corrigir aquilo que é incorrigível na proposta do Orçamento do Estado para 2017, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, mas sobretudo para apontar caminhos para que o país possa procurar mais prosperidade, mais crescimento e mais bem-estar no futuro. O contexto em que este Orçamento do Estado de 2017 chegou à Assembleia da República é um contexto conhecido. Estamos na fase final da execução do Orçamento do Estado de 2016, o primeiro exercício orçamental da responsabilidade do atual Governo, do Partido Socialista, suportado no Parlamento pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, e esse contexto veio a materializar tudo aquilo que o PSD antecipou precisamente por altura do debate do Orçamento do Estado para 2016. As principais metas que estão inscritas no orçamento deste ano não vão ser cumpridas. O país não vai ter, em 2016, o crescimento económico que estava previsto no orçamento. Vai, de resto, crescer menos do que cresceu em 2015. O país não teve, apesar das decisões do Governo visarem esse objetivo, o aumento da procura interna, que era a base do modelo económico que o Governo apresentou. Bem pelo contrário, vai ter um consumo interno inferior em 2016 àquilo que teve em 2015, com outra estratégia, contra a qual este Governo se apresentou. O país não tem em 2016, nem no investimento como um todo, nem no investimento público em particular, um desempenho equivalente ao que teve em 2015 e tem um desempenho muito aquém daquilo que é o objetivo traçado no orçamento de 2016 que está a terminar. O país não tem, mesmo com algumas boas notícias, um comportamento no setor exportador ao mesmo nível daquele que teve em 2015. O país tem, isso sim, muito mais dívida do que teve em 2015 e muito mais dívida do que estimava o Governo para 2016, e o país tem uma situação orçamental e um déficit orçamental que se compagina com o objetivo de poder, no final do ano, estar abaixo dos 3%, mas numa circunstância que é bom não esquecer, é uma circunstância em que esse objetivo é atingido ou será atingido à conta de um aumento dos impostos, à conta da utilização de receitas extraordinárias e também à conta de cortes cegos nos principais serviços públicos, no setor da educação, no setor da saúde, no setor dos transportes públicos, nos atrasos dos pagamentos aos fornecedores do Estado, em todos os setores de responsabilidade governativa. É verdade que ainda a semana passada o Governo fez uma grande festa a propósito do desempenho da nossa economia ter sido melhor do que aquele que estava estimado no terceiro trimestre. Esqueceu-se foi de dizer, em primeiro lugar, que mesmo essa boa notícia não será suficiente para que no final do ano tenhamos um comportamento da economia melhor do que aquele que tivemos em 2015. Portanto, será sempre um crescimento inferior àquele que tivemos no ano passado. E, sobretudo, que esse trimestre em particular apresentou esse resultado, não por força daquilo que eram as propostas e os efeitos das propostas do Governo, mas, sobretudo, porque houve
um aumento da procura externa, precisamente o contrário daquilo que visava o Governo, que permitiu que a nossa economia tivesse esse resultado no terceiro trimestre. Por falar em procura externa, vejam bem que o nosso principal parceiro comercial, a Espanha, que esteve quase todo o ano de 2016 sem governo, tem um crescimento económico que é o triplo daquele que tivemos em Portugal, com um governo legitimado pelo apoio parlamentar do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Isto diz bem sobre o resultado e o efeito das decisões, e é este o contexto económico e orçamental em que chegamos à discussão deste Orçamento do Estado. É bom de ver que, do lado do Governo e do Partido Socialista, há uma grande preocupação com o PSD. Temos assistido às intervenções, quer no Parlamento, quer fora dele, dos principais protagonistas da parte socialista da maioria parlamentar, em particular do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS e do líder parlamentar e Presidente do PS, vivem, de facto, com uma assombração quando veem o PSD e o líder do PSD. Vivem assombrados e nós percebemos porquê. Porque não são capazes de dar ao país os resultados que o PSD e o líder do PSD deu quando era Primeiro-Ministro, e é a forma de esconderem o falhanço que, nestes domínios todos que ainda há pouco elenquei, marca a sua governação. Mas nós devemos tranquilizá-los. Não vale a pena viverem assombrados com o PSD, nem demasiado preocupados com o PSD. Eles têm a obrigação principal de governar o país a pensar no futuro. Nós, no PSD, de resto, damos esse exemplo e por isso nos reunimos aqui hoje com este objetivo de analisar as nossas propostas. Estamos muito firmes, muito convictos, mas também muito tranquilos e coesos para sustentar ideias que visam construir Portugal a médio prazo, olhando para os principais problemas estruturais do país e tentando apresentar caminhos e soluções. Coisa que o Orçamento do Estado não faz e, de resto, não pode fazer, porque o Governo, mais do que governar, é um negócio em permanência, é uma negociação em permanência. Todos os dias é preciso negociar qualquer coisa só para que o Governo, no dia a seguir, possa sustentar politicamente o apoio que tem nos partidos que o suportam na Assembleia da República. Mas nós cumpriremos o nosso papel de escrutínio da ação governativa, de fiscalização da ação governativa e de apontarmos caminhos e alternativas estruturantes para o país. É isso que fazemos com as nossas propostas, no âmbito da descentralização e do poder local, no âmbito da economia e do investimento e no âmbito da segurança social. O desafio que lançamos hoje aos colegas é podermos ouvir o contributo de três personalidades com um conhecimento muito profundo nestes três domínios, que nos possam ajudar a compreender estas temáticas, mas também a apontar caminhos para podermos reformar o país com sentido de futuro, com sentido de afetar efetivamente a vida das pessoas numa perspectiva de médio prazo. O debate que propomos iniciar-se-á com a intervenção dos nossos três convidados. Depois, naturalmente, será aberto à participação de todos os colegas e teremos uma intervenção final do nosso Presidente, o nosso colega deputado Pedro Passos Coelho. Desejo, por isso, um bom trabalho, uma boa manhã de trabalho aqui e reitero os agradecimentos em nome do Grupo Parlamentar, quer ao Dr. Miguel Pagás Maduro, quer ao Dr. Pedro Reis, quer ao Dr. Paulo Ferreira, pela disponibilidade que tiveram em estar aqui connosco. E sem mais delongas, vou passar a palavra ao Dr. Miguel Pagás Maduro, que além do mais terá depois de sair um pouco mais cedo porque tem um outro compromisso relativamente longe de Lisboa. Muito obrigado.